para que aprendamos cada vez mais um pouquinho, né? Sempre que a gente, por mais tempo que tenhamos, nós sentimos isso. Cada vez que vamos estudar, vamos aprender algo mais, né? E aqui hoje coube-me estudar sobre como educar as crianças, né? Porque nós queremos iniciar tudo dentro deles, né? Faça isso, faça aquilo, mas não vê a parte maravilhosa que é o Filho de Deus, perfeito, maravilhoso que está ali, né? E o mestre vem aqui e fala sobre isso. Eu vou ler porque eu preciso passar exatamente o que está aqui. Então diz aqui: quem duvida da capacidade do homem que é o primogênito de toda a criação de Deus, está com os olhos fechados para a verdade. Quantas vezes nós achamos o nosso filho: você não faz, você não pode, você não faz isso. Não, eu vim aprender isso no seminaria, porque lá fora é outro jeito, né? É só xelefe, e faça, não quero saber, e não dá explicação para a criança do porquê. E aqui não, o mestre vem ensinando que a criança precisa de saber por que ele vai levar umas palmadinhas. Por que aconteceu isso? Ou por que ele vai ficar de castigo? Ele tem que saber o porquê, senão ele não vai entender, né? E o mestre fala: dentro de todos nós está alojado o infinito, a capacidade de tudo. E quantas vezes nós podamos, né, a criançada: você não pode fazer assim. Como não pode? Se o nosso Pai nos deu livre arbítrio, faça o que você quiser fazer, só que nós temos que saber o que vai fazer. Por isso precisamos ensinar as crianças. Você pode fazer o que quiser, mas saiba que se fizer mal, vai receber castigo. Se fizer bem, vai receber elogio. Então, ele fala aqui: explorando esse infinito, todo homem poderá tornar-se um gênio. E muitas vezes a criança está lá fazendo um bolinho de areia. Ai, suja a mão! Para com isso, suja a roupa. Gente, por que existe água? Deus é tão maravilhoso. Ele deu água para você lavar, limpa tudo, tira tudo, lava a mãozinha, está pronto. Não é verdade? Tem que ensinar. Se ele sujou as mãos, brincou bastante, então vai lavar a mãozinha, depois pegar o lavamento. Então é ensinamento que dá para criança. Outra coisa também, ele está lá fazendo: ai, mamãe, eu vou fazer um pãozinho, né? De areia, de o que for. Aí só cortar. Vai ser padeiro, trabalhar a noite inteira. Ó, isso não vai ganhar nada. Gente, o dono da padaria tem que saber fazer um pão. Senão como é que fica? Os empregados chegam lá e só faz do jeito que ele quer, e o dono da padaria, o dono, né, que tem que pegar no chifre do boi, esse daí não sabe nada. Então, qualquer que seja a profissão dele, a pessoa tem que saber lá no comecinho. E isso daí o mestre vem nos ensinando. Aprenda tudo. Eu tenho um exemplo aqui de que isso aconteceu aqui nessa parte. Uma pessoa criou um filho ensinando a economizar. Economize, filho, economize. Sem você economizar, você não consegue uma coisa boa na vida. Não interessa qual seja o seu trabalho, valorize ele. Gente, as pessoas não dão valor a esses garis que estão limpando aquilo que nós não temos educação, jogamos no chão, né? Aí eles estão lá limpando. E o rapaz, ele trabalha nesse carro de fazer limpeza, correndo. A preparação física dele é muito melhor que a nossa, né? Porque nós andamos né? Cansado. E eles não, corre atrás daquele caminhão. Não é? Físico, ali está mostrando a capacidade do Filho de
limpeza que nós sujamos, né? Aí, e passou o tempo, ele trabalhando. Aí chegou uma vez, e fulano falou assim, uma outra pessoa trabalhando junto falou assim, nossa, você viu? Fulano lá, eu não vou ver o nome dele, né? Fulano lá, com um carro. Ele já tem carro. Lógico que não é um palácio, mas é uma casa. Já começou. Ele tem casa com um carro. Não é um carro zero, mas é um carro. Onde chega o velhinho dele. Sabe o que é? Então ele já não está a pé. E como que ele ganhou? Você trabalha lá, joga com todo mundo, o meu salário não dá. E o dele dá. É um ensinamento. Ele aprendeu a não desperdiçar. É o que nós precisamos passar para os nossos filhos. Agradeça as dádivas de Deus, não interessa de onde que ela venha. O que você ganha, se você agradecer a Deus, Ele vai render o triplo. Caramba, mas o serviço dele, por que o meu não dá o dele deu? Deus abençoa aquele que acredita nele. Então, se nós não temos, é porque está faltando fé no nosso Pai, né? Então, vamos seguir aqui. Todo homem nasceu com potencialidade para ser gênio, mas nem todos tornam-se gênios. Isso não é lógico, porque esse absurdo é porque o homem não conhece a verdade. Você é filho de Deus, você é capacidade infinita, você faz tudo, você tem tudo, você tem dinheiro, harmonia, felicidade no seu lar, seus filhos são maravilhosos. Mas nós acreditamos nisso. Mas meu filho dá um trabalho. Filho, dá o trabalho que você deu. Plantou, colheu. Você deu trabalho pro seu pai? Vai aqui, vai suar com o menininho lá, né? Então, acontece isso aqui. É porque os pais não conhecem a verdade. É porque, possuindo um diamante, não lhe dão importância, pensando tratar-se de uma pedra qualquer. Nós temos na nossa casa filhos de Deus. Os filhos não são nossos. Precisamos respeitar os nossos filhos, porque ele não é simplesmente o meu menino, ele é filho de Deus. E se eu não respeitar ele não vai me respeitar também. E se eu não respeitei o meu pai, o meu filho não me respeita, nem que eu dê bons exemplos. Então, vem seguindo. E como você vai fazer isso? É através de oração. Você é filho de Deus, você é perfeito, você é maravilhoso, me perdoe. Muito pai tem vergonha de pedir perdão para o filho. E muitas vezes está errando e acha que ele é o dono da verdade. O filho vem falar alguma coisa, cala a boca, não quero ouvir. Esse cara fica surdinho, né? Não quer ouvir o filho, vai ficar surdinho mais tarde. Então, tudo isso aqui são coisas para a gente pensar. Olha, é uma preciosidade imaculada para os nossos filhos, né? Temos, certo, pai e mãe amam o filho, né? Amam. Mas é um amor tão egoísta que às vezes não proíbe ele de se projetar melhor, né? Então temos que ver tudo isso. Ó, não perca as esperanças, mesmo que a criança não se mostre talentosa, não duvide da obra de Deus, vendo somente a aparência externa. Olha, isso daqui é uma chapuletada para mim, no caso, antes de conhecer Setionei. Né? Porque a gente vai passar para os filhos aquilo que nós pegamos do nosso pai, né? Mas nós precisamos de evoluir. Por isso tem estudo, por isso tem livros, por isso tem igrejas para vocês tomarem conhecimento, né? Então aqui, ó, nunca duvide da obra de Deus no seu filho. Se falta alguma coisa para ele, é porque você não está dando exemplo. E cada vez que você dá um mau exemplo, ele aprende. Eu vou dizer uma coisa para vocês, o meu genro gostava de ler jornal. Ele não saía de casa sem ler o meu netinho pegava o jornal
cruzar a perna, tudo isso. E como que eu vou ensinar meu filho se eu não dou o exemplo para ele? Então, a gente tem que policiar com nós mesmos, para depois a gente chamar a atenção do filho. Será que ele está fazendo isso porque eu estou fazendo errado? Ele está errando também. Então, olha, precisamos de nunca duvidar que Deus é o Pai de todos nós e que Ele não erra. Mas nós, com o nosso livre-arbítrio, derramando um jeitinho brasileiro, deixa isso para lá, deixa passar, nunca devemos deixar passar uma repreensão do nosso filho. O mestre fala, nem muito sal, nem muito açúcar. Não vamos proteger demais. Não precisa bater, mas não vamos proteger. Só ensinar que se ele fizer errado, ele não ganha alguma coisa, ele sabe que tem um castigo. Não vai errado. Não que Deus vai castigar, mas ele arrumou um meio de receber um castigo. Então, dessa maneira nós vamos ajeitar nossas crianças para serem felizes, e demonstrar essa capacidade. Se Deus criou um talento e o escondeu dentro de cada ser humano, é para que este não se corrompa com a ociosidade, é porque Deus se alegra com o esforço e a descoberta feito pelo próprio homem. É porque o ser humano, por ser uma vida individual, deve viver descobrindo e criando. Nós temos essa capacidade. Quantas e quantas coisas eu vim aprender depois dos 70 anos. Até hoje a gente vai estar aprendendo. As coisas vão mudando. Ninguém é capaz de dizer eu sei tudo. Não sabe, gente. Por mais estudo que tenha, por maior que ele seja, não tem, ele não sabe tudo. E as coisas de hoje para amanhã mudam. E você, se você não estiver acompanhando, você fica para trás. Você não vai entender as crianças. Então, é preciso isso aí. Quem menospreza seus filhos, porque este ainda não manifestou talento algum, está menosprezando a vida de Deus. Então, olha, até uma pequenina flor do campo, que poderá ser arrancada amanhã, possui a beleza que só Deus soube criar. E é verdade. As flores que dão na beirada da calçada, dá a impressão de que não é nada. É uma florzinha. Mas presta atenção. Às vezes a gente passa sem olhar do lado e não vê a beleza que está ali. Uma florzinha. Essas são lindas, maravilhosas, tratadas até lindas, né? Mas aquela que está lá no cantinho da calçada, no mãozinho daquele cimento, lá ele nasceu ali. A nossa terra é tão perto que seja o que for que cair, um mãozinho de terra que seja cresce. E por que os nossos filhos não vão ser maravilhosos? Porque às vezes nós mesmos podamos, podamos a imaginação deles, aquela vontade de ser determinada coisa. E você vai ser isso daí? Você vai ser caminhoneiro? Que isso? É um perigo, que perigo, filho de Deus, não tem perigo em lugar nenhum. Mas se você já tem na cabeça que é perigoso, gente, o Brasil precisa de caminhoneiro. Ele não precisa ser só caminhoneiro, ele pode ter a frota de caminhão. Gente, vamos aprender, segurar a liberdade dos nossos filhos. Vamos deixar ele ser feliz. Concorda com ele e vocês vão ter só alegria, Aqui ele fala assim: por que então duvidar do talento que existe no ser humano, que ocupa o primeiro lugar entre todas as criações? Somos imagem e semelhança de Deus.
tem que acreditar nisso. Eu não sou esse ser humano aqui com tanto de altura, tanto de peso. Eu não sou isso. Eu sou a vida de Deus dentro de mim. Esse ser humano, a Caetana aqui, pode sair aí e fazer moendo, escorregar de vez em quando, escorrega, ela vai no chão, mas a minha imagem verdadeira, aquela criada por Deus, eu reverencio todo dia. Caetana, você é filha de Deus, muito obrigada. Você é filha de Deus. Certo que de vez em quando a gente embalado, né? No que a gente vê, a gente erra, escorrega. Mas Deus é tão bom que Ele dá 15 segundos para você dizer: Deus, me perdoe. E você será perdoado. E não fique preso em coisas erradas que fez. Esquece. E não passa para o filho. Pelo amor de Deus, né? Esse daí é importantíssimo. Aqui ele fala assim: a pedagogia da Saint-Honoré não compartilha da ideia profissional de que a educação ministrada antes de a criança atingir 6 ou 7 anos de idade prejudique-lhe o cérebro ainda frágil. De jeito nenhum. Você vai ajudar seu filho desde que ela esteja no ventre. A sua mente é capaz de chegar lá, conversar com ela. Não é? Você é feliz, você é filho de Deus. A mamãe está esperando você. Muitas vezes a mãe não fala isso. Poxa vida, fiquei grávida de novo. Ah, mas que é isso? Mais uma boca. Gente, não somos nós que criamos nossos filhos. E a alimentação dos nossos filhos é Deus. A gente vê tanta gente rica de dinheiro e a criança não pode comer, está doente. E daí? Você entendeu como é que é? E já aquele pobrezinho, ele come o resto de comida e não fica doente. Dádiva de Deus. Não é? Tudo tem que prestar atenção nessas coisas aí. Essa ideia profissional também não deixa de ter certa lógica no mundo atual, em que se pensa que educar é encher de qualquer modo a camada superficial da mente com conhecimentos vários. Você tem que aprender tudo. Não é assim. Ele já nasceu sabendo. Nós precisamos de buscar o que ele sabe, o que ele não sabe e ajudar. Olha, filhinho, ó, isso que você vai fazer está correto, mas por aí está errado. Se você deu, né? Pelos anos de experiência que nós temos, por aqui você vai melhor. Mas não dizer: você não faz isso aí, cara, você só vai dar trabalho para você, não vai dar certo. Não vai? Quem é ele para dizer que o outro não sabe fazer? Mesmo sendo nosso filho, acreditativo. É desde pequenininho que ele vai tomar confiança em si mesmo. Mas nós vamos passar para ele. Vai por aí, filho. Você faça do jeito que você quer fazer, mas olha, procura fazer sem sofrer. Porque muitas vezes vai dar muito ponto de faca, sofre e não tem ninguém para dar um conselho. Filhinho, não é por aí, é por aqui. Mas não dizer não faça, não pode, né? De jeito nenhum pode fazer isso. Então, aqui ele fala assim: o objetivo do homem não é tornar-se dicionário ambulante. Não sei nada. Né? A Saint-Honoré espera do desenvolvimento humano algo mais grandioso e acredita que a educação consiste em despertar no homem esse algo grandioso. Você é filho de Deus. Você tem capacidade infinita. Você pode. Faça que pode. Você consegue. Então, se nós começarmos a falar isso para os nossos filhos, mas tem que acreditar também. Não é só falar da boca para fora. Não é só falar da boca para fora. Você tem que acreditar que seu filho, do jeito que ele é, com tudo que ele tem de dificuldade ou não, ele é filho de Deus. Às vezes ele está fazendo uma
as coisas erradas, não é para ele, é para a gente. Ó, você tem que passar por isso, cara. É isso. Você só vê que o filho do outro, né, é que faz as coisas erradas. Muitas vezes fala assim: ai, filho, não vai em tal lugar, não sai daquela turma não presta. Não interessa qual seja a posição dele, se ele é bandido ou não, ele é filho de Deus. Basta que a gente veja o Deus dentro do bandido. Ele não deve fazer mal para gente. Ele não vai fazer mal para o seu filho se você acreditar que todo aquele grupo são filhos de Deus. Só que eles não sabem ainda. Faz oração. Hoje em dia, as crianças saem e falam assim: fui, né? Tô indo. Nem isso. Mesmo que ele fala isso, diz: Deus te acompanhe, Deus te abençoe. Gente, isso aí faz parte do papai e da mamãe. E hoje em dia, não. Foi. Ah, já foi. Ah, você vai. Você vai falar, você vai, quero que você vai. Não interessa. Não interessa. O filho de Deus, aonde que ele for, ele leva a luz. Ele leva a harmonia. Olha, quantas vezes as minhas crianças não são, mas eles falaram para mim: mamãe, eu vou no baile. Aonde? Quando? Tem que saber, pai, tem que saber onde vai, com quem vai, que hora que volta. Falou tudo, falou que Deus acompanhe, né? Cuidado, tenha juízo, brinque bastante, sem se comprometer. Tudo bem. Foram voltar, tá aí, né? Todas elas, ele tem um filho, né? Bombeiro, lindo de bombear, mãe de bombeiro. Isso acontece com todas as mães, né? Adoro meu filho. Minha filha é um santo, né? Tudo bem. Isso aí também faz parte. Agradecer a Deus, os filhos maravilhosos que você tem. Não interessa se né? Tem alguma coisa diferente, não interessa. Ele é maravilhoso do jeito que é. Bom, agora aqui vem o mestre fala aqui. Reverencie a criança. Através da reverência, faça emergir o tesouro chamado talento que se aloja no interior da criança. Muitas vezes a gente fala com você: filhinho, muito obrigado por ser meu filho. Então, às vezes, os pais são tão arrogantes que têm vergonha de falar: meu filho, eu te amo. Mas quando ele estiver dormindo, ele não está dormindo, fala para ele: você é filho de Deus, você é perfeito, você é maravilhoso, você faz tudo para alegrar o papai. Fala no ouvidinho dele quando ele estiver dormindo, e isso influencia. Está dormindo o consciente dele, o subconsciente está captando tudo. Então, olha, são uma maneira de trazer à tona todo o talento da criança. Acredite, até a doença se cura, se você acreditar que está curado. Então, se acreditar no seu filho, é impossível que ele não melhore. Às vezes você está falando: faça isso, faça aquilo. Será que ele vai fazer? Faz oração. Faz oração. Hoje eu vou orar com meu filho. Eu vou a tal lugar, não interessa o que ele vai orar. Ora, fica a hora orando, né? Depois você vai de lá: será que a oração vai dar? Já perdeu a oração. Você duvidou de você próprio. Não acontece isso? Será que minha oração não dá? Agora, se você disser: filho, você é filho de Deus, vai com Deus, divirta-se bastante, faça o que você tem que fazer de acordo com tudo que você já ensinou, a criança é feliz e você também. Você não se preocupa. Não precisa se preocupar. Às vezes as pessoas falam assim: não, olha, eu não vou em tal lugar, porque naquela festa lá vai estar cheio de fulano que eu não gosto. Azar é de quem? É de quem está lá e que ela não gosta? Não. O meu desafeto está lá no Feliz dançando, brincando com o bebendo, e eu estou lá
colocou num paraíso. Você vê que nós moramos num paraíso. Até na beirada da calçada a rua tem frutos, tem flores, tem tudo, e você se amarra dentro de casa, não sai, bota uma gradeira, tamanho assim, fecha tudo e fica lá com medo de sair. Você tem medo do filho de Deus? Quando você vê o outro como mal, esse mal não é Deus, é de você está confiando em Deus, você está acreditando em Deus. E isso aí acontece até com a gente que está aceitando aí. Anos de praia, de repente, essa mente coletiva de que coisa ruim vai acontecer, coisa ruim vai acontecer. A gente aconteceu comigo. Olha, mais de 30 anos na Seitianoye, ia subindo a avenida da ladeira da São José e vinha vindo um monte de molecada. Molecada é feliz, até você chega, né? Eu falei, bicho, mas turma, né? E eu, discretamente, pela calçada, né, subindo. Gente, que vergonha. No meio daquela molecada, feliz da vida, alguém falou para mim, ô madrinha, tá com medo de nós? Você entendeu? Eu falei, não, que isso? Eu não conheci você, cara. Que isso? Dá um abraço aqui, daí abraço todo mundo. Você vai me disfarçar, né? Que isso? A provedor entrando aí numa fria, né? Ai, que oração de perdão tive que fazer. Vários, porque eu acho que tinha vindo uns 10, né? Ia naquele vucu lá, né? Eu disse, pronto, né? Olha. Não interessa como é que seja, ele tem que encarar de frente. Ou você é ou você não é. Eu falei, Caetana, não se viu isso. Então, são coisas que acontecem com nós. Então, nós temos que ficar firmes. Eu sou filho de Deus, tenho a proteção divina. Não interessa onde eu vou, com quem eu vou, quem está perto, quem não está. Você tem que confiar. Porque quanto mais medo tem, o medo atrai não só a desgraça, como doenças também. Não tenha medo, seja o que for que está acontecendo, obrigada a Deus. Estou precisando de me purificar, estou precisando de um esforço maior para acreditar que você está aqui comigo. Então, olha, isso daí nós temos que fazer para nós mesmos, para poder passar para os nossos filhos coisas maravilhosas. Então, aqui, ó, o objetivo da vida é crescer. É necessário fazer com que a vida se desenvolva saudavelmente pelo caminho certo. A criança é cheia de vitalidade, não consegue ficar parada um instante, precisa estar sempre em atividade. Isso porque a essência da vida é a atividade. E é preciso que essa vida ativa seja orientada no sentido de percorrer o caminho correto. Isto é educação. Uma vida demasiadamente ativa tende a sair da linha e, consequentemente, ferir os outros e a si próprio. Se você deixa a criança é danadinha. Não faça isso, aí ele vai fazer. Não faça aquilo, aí ele vai fazer. Não suba aí que ele sobe. Né? E aí a gente está botando aquele salário. Menina, principalmente, sobe no banquinho que ela vai louça. A mãe não deixa. Você vai quebrar. Se quebrar, não para outra. Se daí, se quebrar, você tem a oportunidade de ter uma bonita. Porque a cada dia que passa, as coisas vão ficando mais lindas, mais maravilhosas. Não, se apega naquela xícara velha e não quer ajudar que a criança ajude a lavar aquela xícara, porque vai quebrar. Tem 30 anos. Olha, o que é isso? Deixa que quebre, deixa que lave, aprenda assim, olha, passa a buchinha, esfrega bem, lava bem. Ah, mas vai molhar. Gente, aproveita, toma banho, troca de roupa. Sempre tem uma oportunidade para você ensinar. Às vezes o menino quer trabalhar com o pai, não pode, se me atrapalha. Gente, a criança vai atrapalhar toda a vida. O pai está falando, você só me atrapalha, Aí cresce.
Não pôde. Agora o pai quer, ele tem medo de chegar lá, né? Está no subconsciente dele, gravou. Você me atrapalha. Então, não deixe que atrapalhe. Deixe que faça o que quiser. Deixe que quebre. Compra outro mais bonito. Vai aprender a fazer de novo. Às vezes, o que é errado é que vai dar certo. Quando Deus ajuda, quando a gente acredita em Deus e que Deus está presente em todos os lugares, a todas as horas, até o que dá errado acaba sendo maravilhoso depois. Gente, a gente tem que aprender isso. Deus escreve certo para as minhas tortas. É um ditado que fala e que é muito verdadeiro. Porque quando você está ajudando alguém, você deixa de fazer o seu. Mas de repente, quando menos você espera, alguém faz aquilo que ficou atrasado para você. Vem outra pessoa e faz aquilo que você deixou de fazer para ajudar alguém. Então, quando você oferece uma ajuda para o João, não é o João que vem ajudar você. Pode ser a Maria, pode ser o Antônio, pode ser o Pedro, não é? Mas não aquele. Ah, mas eu fiz tanto pelo meu filho e ele não me agradece. Gente, o filho não é nosso. O filho é de Deus. Cada um de nós vemos como uma missão. A minha missão é uma, do meu filho é outra. Ah, para vocês terem uma ideia, eu tenho isso na minha família. Meu marido era encanador. Todo mundo aqui de Caçapava conhecia ele. Né? Todo mundo conhecia ele. O meu filho, de jeito nenhum de ser encanador. E ele chegou para mim e falou: mãe, eu não gosto dessa profissão, o que eu posso fazer? Eu falei: filho, agradece seu pai. Agradece seu pai, ele está ensinando, fala para ele: pai, eu não vou ser encanador. Eu quero ser bombeiro. Olha, é diferente. E eu falo com orgulho, né? Meu filho é bombeiro, adoro ele. Ele é bombeiro do fundo do coração, você entendeu? Não é que ele vai lá só para botar aquela farda bonita e andar de caminhão vermelho. Não é isso, não. Ele ajuda mesmo. Ele ajuda mesmo. E então, eu falei para ele: fala com seu pai. Mãe, deixa, eu converso com ele, depois você vai lá e fala para ele. Né? Mulherada tá nada, não tem falar, né? Daí, ó, ele falou. Aí o Zezinho, meu marido, ficou gritando, ele não quer aparecer. Deus sabe o que faz. Se ele não quer, é preferível que ele seja um ótimo bombeiro do que um mau encanador. Vai acabar com você. Se o filho de fulano é ruim de serviço, vai ficar ruim para você. Mas se ele for um ótimo bombeiro, filho de fulano, um ótimo bombeiro. Por tabela, olha gente, por tabela, o marido da minha caçula, da nossa caçula, da Mabel, entrou na família sem ter profissão. Ou você acredita ou não acredita no Filho de Deus. Ele trabalhava no supermercado, ele não tinha profissão. Ele chegou para o meu marido e falou assim: seu Zé, o senhor não podia ensinar essa profissão para mim? Eu já digo com muito prazer. É claro que eu ensino. Ele falou: venha tal dia. Ele já veio com método, com coisa, tudo no bolso para ele para aprender. Quem é de Caçapava conhece o meu genro, né? O Rui. Ótimo encanador. É ou não é ótimo encanador? É ou não é? Então, daí, gente, o filho foi ser bombeiro, mas Deus colocou um filho postiço aqui que é a pessoa que representa ele. Tanto que ele não é um genro, ele é o filho do Cantífero. Não é, ele é genro. Ah, chama o filho do Cantífero aí que dá certo. Você não está dando certo, chama o filho do Cantífero. Ele não é filho, ele é genro. Então você vê, as coisas acontecem. Faça o que tem que ser feito. Dê exemplo de trabalho, exemplo de honestidade para o seu filho, que ele vai acompanhar. Aqui tem um lugarzinho aqui, deixa eu ver onde aqui é. Aqui. Marquei aqui, gente.
Tá bom. Eu só vou ler essa parte aqui, que é sobre, ele fala sobre imitação. A criançada imita mesmo. Aqui, ó. As crianças possuem a tendência natural de imitar os outros. E é verdade. Ó. Elas têm forte inclinação para observar e fazer o que os outros fazem habitualmente, em vez de fazer o que lhes ensinam. Então não adianta você querer ensinar ele. Você tem que mostrar como é que faz. Você tem que se posicionar na posição de filho de Deus, perfeito e maravilhoso. O que é errado eu não faço, o que é meu filho fazer. Porque se o pai é meio pequenininho, para mim eu tenho pequenininho. Se o pai é um gênio, o filho vai ser um gênio também. Ele imita. E a gente vê nas crianças, hoje em dia, pode prestar atenção. Eles, até a expressão da criança é igual ao pai e da mãe. Então, vamos fazer as coisas direitinho, do jeito que Deus quer. Somos filhos de Deus, vivemos num país maravilhoso, vivemos num paraíso dado por Deus. Vamos agradecer dia e noite, sol ou chuva, frio ou calor, não interessa. Às vezes, eu vou sair hoje porque está chovendo. Que isso? Você vai vender açúcar para derreter na chuva? Sai com chuva mesmo, vai para o trabalho. Não, eu não vou trabalhar, está chovendo. A criançada mesmo, pô, com chuva no trabalho. Meu pai não vai para o trabalho quando chove. Eu também vou trabalhar. Exemplo, agora não. Bota a capa, vai para o trabalho com sol, com chuva e não reclame perto do filho. Ai, mas esse trabalho me cansa, velho. O senhor está fazendo gosto. Todo o trabalho que você faz com gosto, com amor, ele não cansa. Ele é prazeroso. Toda coisa que você vai fazer com má vontade, para começar, você já levanta atrasado. Já começa por aí. Já não tem vontade de levantar. Já levanta atrasado. Aí você sai, você perde o primeiro ônibus porque já está atrasado. Se vai de carro, você já não está com vontade, o carro já furou o pneu, o carro está... Então, tudo para lá fora, para aqui dentro, tudo errado. Porque você não quer. Agora, levanta com chuva, disposto. Deus, muito obrigado por esse dia maravilhoso. Está trompejando, arrebentando, caindo chuva. E vocês levantam alegre, feliz, agradecendo a Deus aquele dia. Gente, o dia maravilhoso. Não interessa que chova canivete, não acerte você. Agora, acontece o seguinte. Às vezes a pessoa fica doente, porque ela quer ficar em casa. Às vezes, uma febre, o mestre fala que uma febre é atrito. Ela briga com todo mundo, mas ela é correta. Ela está certa. Aí vem uma febre nela, puxa vida, hoje não posso trabalhar também. Hoje não vou, ai, que dor de cabeça, que dói tudo. Mas tem que doer, tem que você estar feliz com você mesmo. Então, vamos fazer oração, vamos agradecer a Deus a todas as horas do dia, da noite. Não interessa se o seu colchão é de bola ou é de capim. Não interessa se o que está na mesa é um filé mignon, é um ovo, daquele soiudo mesmo. Não interessa. É importante que você tenha uma vida, você tenha o que comer, você está passando fome. Quanta gente precisando de um pedacinho de pão. Você olha no seu, lindo, maravilhoso. Aí esse eu não quero, não gosto desse. Gente, é falta de reverência às dádivas de Deus quando você renega qualquer coisa. E quando ganha presente, então? Aí ganha um presente. Puxa, obrigada. Gente, cada vez que você recebe alguma coisa que você não fica contente, você não vai, odia, estragou. Mas não por causa do presente, por causa do sentimento de falta de gratidão. Porque cada vez que alguém oferece alguma coisa para nós, mesmo que não seja do nosso gosto, é coisa que nós temos que ensinar para nossas crianças.
Deus com alegria, Ele já te deu. Quando a gente oferece alguma coisa para alguém, já não é nosso, é dele. Faça o que quiser fazer com ele. Não é meu mais. Desapega, como diz a minha mãe, fala, desapega disso aí, desapega. Que tal da molecada, né? Olha, esquece que você deu. É dele, não é mais seu. Se ele quiser usar em você, quiser fazer dele, faz, se ele guardou, se ele não guardou, entendeu? Ele vai usar. Mas você deu uma oportunidade do outro, a vida não. Ofereceu para você. E cada vez que a gente oferece, alguma coisa, as pessoas estão com a mão aberta e estão recebendo dádivas de Deus que nós não vemos com os nossos olhos. Mas já estamos recebendo. Então, é dessa maneira que nós temos que ensinar nossos filhos. Receba. Hoje a criançada não recebe. Eu digo isso pelos meus bisnetos. Tem um pequenininho lá, está com 7 anos. Você conhece? É? Uma inteligência fora de série, muito bonitinho, muito engraçadinho, mas ele não gosta, ele fala, ai, Lisa, eu não gosto disso, eu falo, nossa, porque eu só tenho esse. É esse aí, eu não gosto, eu não gosto. Eu pego lá, se ele comeu, eu como na frente dele. Você não gosta, eu gosto, eu fico assim. Entende? Não vou ficar, também. Ah, meu filho não veio em casa hoje, dia das mães. Ele não veio. Que isso, gente? Respeita o seu filho. Às vezes ele está longe, ele está cumprindo a missão dele de trabalho e você está apego. Ligando o telefone. Nossa, telefone lá, amor. Você tá bem? Onde você está? Ah, não aqui, então tá bom. Pronto. Desapega do filhinho. Ele é seu enquanto ele não está cumprindo a missão dele. Na hora que ele for cumprir a missão dele, agradeça a Deus. Meu filho é maravilhoso, está cumprindo a missão dele, perfeito, tudo bem. Mas não, você fica reclamando que ele não veio. E daí? Quantos estão ajudando a barra da mãe, do pai, e não faz nada? E fica lá. E daí? Não cumpre a missão. Não cumpre a missão que Deus deu. Então, a partir de agora, nós vamos ver os nossos filhos como filhos de Deus, esteja ele na situação